Voltando aí para a palavra de Deus, que nós estamos aí, irmãos, no estudo de Atos, do livro de Atos. Que livro maravilhoso! Uma pena a gente ter que parar agora em dezembro. Uma pena, porque é muita coisa, né, Ariel? É muita riqueza, é muito detalhe para a gente poder falar para os irmãos a respeito desse livro. Mas tá bom, a gente trabalhou o primeiro semestre Evangelho de Lucas, e agora nós estamos no livro de Atos. Tem muita gente que fala assim, mas não está demorando? Não, pastor, 6 meses. Irmãos, que bom se nós ficássemos aqui uns 3 anos falando do livro de Atos, relembrando, praticando a isso que o livro traz para nós. Nós estamos aí no capítulo 18, a partir do versículo 18, está encerrando mais ou menos a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Então, em relação a datas, você que gosta, tem irmãos que gostam de datas. Que ano será que foi mais ou menos isso? Então, a primeira viagem missionária de Paulo foi mais ou menos no ano 49 até o 51. No meio do ano 50, eles pararam porque houve invasão de judaizantes, eles foram para Jerusalém e discutiram. Lá decidiram que a lei cerimonial não era mais importante, que agora estava iniciando um novo capítulo na história e que não podia abrir mão de Jesus Cristo por nada de circuncisão. Agora era fé em Jesus, justificação pela fé, salvação pela graça, olhando para Jesus. E aí eles distribuíram a carta, foram visitar várias igrejas, principalmente a Galácia, e depois Paulo no ano 52 começa a sua segunda viagem até o ano 54. Aqui nós estamos no final próximo do ano 53, 54, finalzinho da segunda viagem, e aí no ano 54 a 57 é a terceira viagem missionária de Paulo, que nós vamos já começar daqui a pouquinho. Mas vamos para o finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo. Nós aprendemos na semana passada, com a irmã Fátima, que foi uma bênção, um recado de Deus para nós, que Paulo se juntou na cidade de Corinto com um casal maravilhoso chamado Áquila e Priscila. Esse casal era maravilhoso, levou Paulo morou na casa deles, fabricavam tendas, mas no final de semana pregavam o evangelho. E eles estavam então ali em Corinto, até o versículo 17 estão em Corinto. Mas depois Paulo deseja ir para um outro lugar. Olha a partir do versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, deixou uma igreja nascente ali, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia devido a um voto que havia feito. Paulo ainda tinha aquelas coisas positivas, né? Positivas, como um voto diante do Senhor. Ele fez um voto diante do Senhor, e agora ali ele vai para a cidade de Éfeso. E esse casal chamado Áquila e Priscila foram com eles. Esse casal era um casal disposto a servir a Deus. É muito maravilhoso quando a gente olha para a igreja e vê um casal, o esposo e a esposa servindo a Deus junto, está sempre juntos, saindo, servindo ao Senhor. É um casal maravilhoso, que agora já começou a integrar a equipe missionária de Paulo. Paulo nunca estava sozinho, tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Silas aqui na segunda viagem, e claro que agora Áquila e Priscila, esse casal, começa a acompanhar e vai com eles. Olha o versículo 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ali também estava nascendo uma igreja, a igreja em Éfeso. E Paulo então vai para a sinagoga, no versículo 19, ele entrando porém na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas a partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. E ali, ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois foi para Antioquia. Aqui ele termina a sua segunda viagem missionária. Ele volta para a base. Mas ele passa em Éfeso e deixa Áquila e Priscila em Éfeso.
E ele vai até Cesareia. Cesareia já está praticamente na frente da região de Samaria, já pertence ali, né? Não está muito longe de Jerusalém, mas ali depois ele sobe novamente para a Síria e vai até Antioquia, a base missionária. Paulo, as viagens dele terminam e começam na cidade de Antioquia. É ali é a base. Foi dali, no Atos 13, lá quando nós meditamos, que o Espírito Santo disse: apartai-me Paulo e Barnabé para a grande obra que tenho chamado. E é de Antioquia. E Paulo sempre volta ali para prestar relatório, para orar com os irmãos, para dar as notícias. Antioquia era a igreja mãe que apoiava ali o apóstolo Paulo. E ali ele foi para Antioquia. E aí mais ou menos no ano 53, mais ou menos, depois de passar algum tempo em Antioquia, né, veja que ele passou um tempo em Antioquia. Ele descansou, ele recobrou, mas ele deu os relatórios dele, mas ele entendeu que ele precisava ir mais longe. Esse Paulo era inquieto, ele tinha uma missão na vida dele, ele queria cumprir o ministério dele, e ele entendia que a salvação era algo muito importante para ele. Então no final do versículo 22, Paulo já inicia a terceira viagem. Paulo partiu dali e viajou para a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Esse negócio de discípulo, de discipulado, é muito legal, irmãos. Qual que é a diferença do evangelismo para o discipulado? Evangelismo, você leva o evangelho, você ganha aquela pessoa para Jesus. Discipulado é treinamento, é fortalecimento, é dar oportunidade de crescimento para as pessoas. Discipulado é partilhar a vida. Os primeiros cristãos, antes de chamar de cristãos, e a Bíblia aqui em Atos chama eles de discípulos. Jesus, quando dá a grande comissão, ele fala: discípulos, fazei discípulo de todas as nações. Discipulado é um acompanhamento da vida da pessoa, onde é tratado toda e qualquer dificuldade, seja na área espiritual, seja aconselhamento, despertamento de dons, de alguma coisa na vida da pessoa. E Paulo era hábil nisso. Aliás, os homens de Cirene evangelizam Antioquia, Barnabé foi pastor. Quando precisou de discipulado, Barnabé foi lá em Tarso, trouxe Paulo para ele discipular ali em Antioquia. Agora aqui Paulo, quando na sua segunda viagem, ele vai para a Galácia e ele vai fortalecer os irmãos. Como que se fortalece, irmãos? Fortalece com oração, se fortalece com Bíblia, com ensinamento, com aconselhamento. Sabe, irmãos, discipulado é pastoreamento mais profundo, e isso é muito importante. Nós, nos nossos pequenos grupos, muita parte nós já fazemos um discipulado, já tem um discipulado, mas ainda é incipiente. Discipulado, ainda nós podemos ser mais agudos no discipulado, nos nossos pequenos grupos, na nossa igreja. E tanto a área missiológica, nossos pequenos grupos no sentido de evangelização, como também de discipulado, nós podemos nos aprofundar, né? Paulo deixa ali. Aí Lucas está escrevendo o livro de Atos, ele abre um parênteses na viagem missionária. Ele vai contar uma outra coisa agora de Áquila e Priscila. Lucas também já fazia parte aqui, já na segunda viagem, a partir de Troade. Lucas agora faz parte da base missionária de Paulo, acompanha Paulo nas viagens missionárias. Mas ele deixa de falar de Paulo agora para falar uma outra coisa. Dá uma olhada no versículo 23. Depois de passar um tempo, aliás, 24. Enquanto isso, olha só, enquanto isso, 3 pontinhos, né? Lucas escreve: um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João.
Ele coloca ali, irmãos, algo interessante. Áquila e Priscila não estão à toa na cidade de Éfeso, acompanhando os irmãos. Chega um homem natural de Alexandria, que tinha sido expulso também, tinha ido para Roma, tinha sido expulso de Roma na mensagem passada, mas ele vai para Éfeso. E claro, está ali no território de um casal que não perdia uma oportunidade para ajudar uma outra pessoa. E Apolo chegou, e esse homem, ele era eloquente. Ele falava com muita autoridade. Tinha uma fé parcial. Ele conhecia só o batismo de João. Mas o que ele tinha, ele partilhava. Vou falar uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente não prega mais porque a gente acha que precisa fazer um curso muito especial, que a gente precisa conhecer muito, que a gente precisa, quem sabe, fazer um curso de teologia, conhecer grego, conhecer hebraico, para a gente poder ser um evangelista. Essa visão, ela é errada. Nós vemos aqui que Apolo, ele conhecia só Jesus parcialmente do Antigo Testamento, o batismo de João. Mas ele não perdia tempo, ele anunciava aquele que havia de vir, ele não conhecia tudo, mas o que ele tinha, ele falava, e falava com autoridade, falava com paixão. Tem uma palavrinha aqui na vida desse Apolo, que é chamado paixão. Ele tinha conhecimento, e aquele que ele tinha, ele partilhava. E nós precisamos dessa paixão, de partilhar também para as outras pessoas aquilo que nós recebemos. Você sabe que Jesus morreu para te salvar? Amém? Partilha isso, irmão. Partilha isso. Você talvez não conheça todos os estudos, mas você sabe que é importante crer para ser batizado. Fala para as pessoas: nós batizamos nas águas porque primeiro precisa crer para depois ser batizado. Compartilha isso. Deus fala com você através de um texto da palavra. Compartilha esse texto bíblico. Sabe, a luz que Deus já te deu, aquilo que você foi iluminado, compartilha. É isso que Apolo faz. Mas claro, tinha um casal ali chamado Áquila e Priscila. Eles estavam atentos. Eles não batem de frente com Apolo na reunião pública, mas ele faz uma coisa interessante no discipulado. Dá uma olhada no que Áquila e Priscila fazem. Olha só, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Escutou, Apolo falou, ele fala: mas está faltando alguma coisa, está falando de Jesus, mas está falando alguma coisa. Terminou a reunião. Eu não sei se Priscila fez um pão com alho, uma carninha assada, não sei se tinha carne de cordeiro, eu não sei se tinha uma saladinha, que foi que ele fez, mas a Priscila e o Áquila foi lá e falou assim: Apolo, você quer ir para minha casa? Queria que vocês fossem lá na minha casa. Intimou ele. Aí lá na casa deles, no particular, discipulado muitas vezes a gente tem que fazer no particular, irmãos. Claro que a gente pode fazer até no coletivo, no pequeno grupo, mas sabe por quê, irmãos? Porque o discipulado é quando a gente olha nos olhos e procura corrigir aquilo que está precisando da vida da pessoa. A gente fala sobre dons para a vida da pessoa, descobrir que tem pessoas que precisam de direcionamento na vida dele. Seja na vida espiritual, seja no trabalho pessoal, seja no casamento. A discipulado é aconselhamento mais profundo, voltado para a palavra. Se aqui ele explicou detalhadamente o caminho de Deus, eles falaram da palavra do Senhor.
O texto ele é muito resumido e tem que ser assim mesmo, não nós estaríamos, quanto tempo nós levaríamos para estudar o livro de Atos? Não é verdade? Será? Deixa eu fazer algumas perguntas, mas são só perguntas, tá, irmãos? O texto não fala. Será que Áquila e Priscila, depois da refeição, e possivelmente pode ter demorado vários encontros, ter falado de todo o sistema sacrificial do Velho Testamento, e falando, isso é Jesus, isso é Jesus, isso é Jesus. João Batista falou que o Messias já veio, e iria de vir, o Messias já veio, nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, sabe? Jesus chamou 12 discípulos em Cafarnaum, começou o seu ministério, foi para Jerusalém, depois de 3 anos, ensinou tantas coisas, ter compartilhado ensinamento, parábolas de Jesus. Eu não sei se eles falaram do Salmo 22, do sacrifício de Jesus, do grito que Jesus deu na cruz quando morreu. Eu não sei se Apolo e Priscila pegaram o texto de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e ele deu a vida por nós, ele morreu por nós, e depois ele ressuscitou, apareceu vivo, triunfante, é o nome sobre todo nome. Eu não sei quais textos que ele usou, só sei que a Bíblia fala que eles ensinaram sobre Jesus, discipulou Apolo e completou a obra espiritual na vida do Apolo. Amém, irmãos? Isso é discipulado no particular. Nós precisamos fazer isso, amém, irmãos? Quando você vê um irmão que tem algum defeito assim na igreja, não vai chamar ele publicamente aqui no microfone da bronca, não. Convida ele lá para a tua casa, tá bom? Fazer um lanchinho lá na tua casa, e aí ensina, ó, você está falando assim, cuidado, viu? É assim, assim, assim. Explica direitinho. Nós precisamos explicar mais, irmãos, a palavra do Senhor, o Evangelho. Tem irmãos que a gente precisa desenhar, e tem que desenhar, e às vezes apagar e falar, vou desenhar de novo, até aprender, amém, irmãos? Eu agradeço a Deus que muitas pessoas tiveram paciência comigo. Quando eu me converti, um jovem da igreja falou assim, Elias, você pode ir na minha casa? Eu fui na casa dele, almocei com ele. Eu não era nem batizado nas águas ainda. Ele falou assim, eu passei numa livraria e comprei um livro para você. E ele fez uma dedicatória e me deu um livro. Sabe qual que é o título do livro? O Jovem Pastor. Meu primeiro livro que eu ganhei falava sobre pastorado. Eu era recém-convertido na igreja, eu não era nem batizado ainda, eu nem tinha feito a minha primeira pregação. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, obrigado por aquele irmão que foi na livraria e comprou o Jovem Pastor. E eu li aquele livro, entendi, mas no começo não sabia para que servia. Mas depois, quando comecei meu ministério, eu entendi tudo, como que Deus age na vida das pessoas. E aí, e que mais? Discipulado só ensina e pronto? Não. O Apolo ficou maravilhado com aquele ensinamento, e aí ele quis ir para Corinto. Atenção, irmãos. A partir de fevereiro, a gente vai começar a trabalhar um outro texto aqui na igreja, nos pequenos grupos, no discipulado. Sabe que livro? 1 e 2 Coríntios. E vocês vão ouvir sobre Apolo, como Apolo foi muito importante. A Bíblia, de uma forma resumida, traz esse texto aqui, mas é muito interessante. Olha o versículo 27. Querendo ir para Caia, nós vimos a semana passada que Corinto era a capital da Caia, não é isso? Ele vai para lá mesmo. Os irmãos o encorajaram, falou, vai mesmo, Apolo, vai mesmo para Corinto. E o que Áquila e Priscila fizeram? A responsabilidade, escreveram aos discípulos que o recebessem. Chega Apolo lá em Corinto, o que acontece?
ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça havia crido. Olha o versículo 28, o dom que ele tinha, a eloquência dele no versículo 28, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. De quem ele aprendeu nas escrituras que Jesus era o Cristo? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila talvez não tenha sido pastor, mas tinha a casa aberta. Apolo foi um pastor, investiu na vida de alguém. Discipulado é investir na vida de alguém, é abrir, é ensinar, é conversar. Isso é discipulado. É assim, irmãos, a diferença do evangelismo para o discipulado. E é assim que nós devemos proceder. Lucas fecha essa questão aqui e ele volta para a viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, no texto que o presbítero Daniel leu para nós. Ele passa pelas regiões superiores, Paulo vai diretamente. Vocês viram que lá, quando ele sai de Éfeso e deixa aquele Priscila, ele fala assim: eu vou voltar se Deus quiser. E agora ele volta, sabe por quê? Que ele era um homem de palavra, ele amava a igreja, ele falou: irmão, vocês me aguardem que eu vou voltar. E voltou mesmo. Mas ele chegou lá e encontrou alguns irmãos, a gente não sabe, possivelmente os historiadores falam que sejam discípulos até mesmo de Apolo, mas eram 12 varões. E Paulo, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico no seu pensamento. Ele pergunta algo muito importante para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Então eu pergunto para vocês, a questão do Espírito Santo é importante ou não? É por isso que a gente está lá, os irmãos estão lá atrás orando, irmãos. É por isso que nós vamos ter o relógio de oração até 6 horas da tarde, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece. E é por isso que nós somos igreja adventista da promessa. Nós precisamos realmente ensinar sobre isso. Aí aqueles homens falaram assim: mas nós nem sabemos que havia o Espírito Santo. O discipulador, chamado Paulo, fala assim: eu já sei, vocês foram batizados, né? Perguntou para eles, foram batizados no batismo de João. Então, tá certo, João falou naquele que havia de vir, Jesus já veio. Repete a história de Áquila e Priscila. Agora Paulo ora por eles e vai acontecer mais um avivamento em Atos dos Apóstolos. O primeiro é Pentecostes, Atos 2. O outro é Atos 8, em Samaria. O outro vai ser na casa de Cornélio, com Pedro. E agora aqui na cidade de Éfeso, Paulo discipula também aqueles 12 homens. E depois, batiza ele nas águas. Não é assim? Diz o texto, versículo 5. Ouvindo eles isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 6. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram todos uns 12 homens. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você conseguiu ver os dois batismos aí? O batismo nas águas, depois a oração com a imposição das mãos, o avivamento com a imposição das mãos? É assim que acontece, irmão. Tem uma diferença muito grande entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. O primeiro a gente faz em ato de obediência ao Senhor, é nas águas. O batismo com o Espírito Santo se dá no momento de oração, no momento de entrega, a plenitude do Espírito. Nós precisamos disso para a nossa vida, irmãos, para nós sermos vitoriosos. Então Paulo impôs as mãos e aconteceu o avivamento na cidade de Éfeso.